Gente, o Instagram só prega peças na gente. Agora tiraram o contador. Que loucura. Vamos esperar o pessoal entrar. O contador sumiu. Olha, eu vou falar pra você, esse Instagram só prega peças na gente. Tinha que ter um contador, um Não cronômetro tinha o nos 2 numerizinho. últimos minutos pra gente falar, olha, vamos passar. Não teve. Então, assim, a cada live eles pregam uma peça na gente de coisas que eles mudam e aí a gente tem que se adaptar. Mas vamos lá, nós somos brasileiros, né? Não desistimos nunca. O que eu estava falando era exatamente isso. Lula, está acabando essa primeira hora, você pode continuar mais um tempinho pra gente... Ai, tem mais vinho aí? Não, agora eu fui buscar uma água agora. Ah, tá. Eu, se fosse você, continuaria no vinho, mas tudo bem. Precisa hidratar de uma outra forma. E essa minha conexão tá péssima, mas se eu sumir, você pode continuar falando, não tem problema nenhum. Gente, uma coisa que eu queria pedir, para vocês, para colocarem as perguntas nessa caixinha embaixo que tem do lado dos comentários, que tem dois retângulos com um ponto de interrogação no meio, vocês escrevem aqui as dúvidas, porque, por exemplo, nessa última live agora, eu não vou conseguir puxar as perguntas, tá? Então, quem tiver dúvida, por favor, eu já vi aí umas 3 dúvidas bem legais pra gente continuar aí. Prometo que nós não vamos ficar mais 1 hora, né? Até mesmo porque daqui a pouco as crianças estão penduradas aqui no meu pescoço e a gente vai continuar um pouquinho mais esse papo que tá muito bom. Bom, então eu tenho uma pergunta. A gente terminou o último assunto? Terminou, né? Era só uma crítica para ioiô mesmo. É verdade. Era só um puxão de orelha nas amigas. Então eu queria agora abrir essa nova live falando sobre uma coisa que eu achei sensacional, que eu ouvi numa das suas lives, que eu não vou lembrar qual que é das milhões, falando sobre a diferença entre célula feminina e masculina. Eu achei sensacional. Então, como você sabe, eu atendo muito cavalo de tambor. Então, eu tenho os 2 públicos, mas a gente tem um público muito maior feminino. Então, fala um pouco pra gente dessa particularidade da célula feminina, de como ela é e como você descobriu isso na sua vida, que é tão sensacional. Bom, eu ganhei de presente o mestre que eu tenho, né? Que é um cara que veio da equitação, né? Não é um cara que surgiu do nada, ele montava. E, como bom alemão, ele fez lá os 5 anos de escola de selaria para se tornar mestre celeiro, né? Ele é mestre. Ele faz tudo. Ele é o cara que pode fazer tudo quanto a uma cela. Do desenho à fabricação na mão de tudo isso. E quando ele trouxe a primeira palestra dele para o Brasil, ele falou sobre isso. E eu escutei, entendi completamente a explicação dele, né? Que é puramente anatômica. Nosso corpo feminino... por conta da pelve, da bacia, é um corpo diferente do corpo do homem, né? Não é porque a gente está falando de seio, de bumbum, de coxa, não. A gente tem um corpo diferente por conta da pelve. Independente se você quer ou não quer, Deus te deu a forma para prover uma criança ali, né? Sim, para parir. Ali, né? Para parir. Para parir. Escolha sua ou não. Uhum. Na anatomia... Escolha parir 1 ou parir 2, né? Isso. Ele te deu aquela forma. Uhum. Então, tudo tem aí uma explicação. Quando a gente só monta a cela western, a gente não tem muita noção de uma diferença tão grande quanto a isso. Mas, na equitação clássica, as dores e as reclamações de postura, de equilíbrio, são muito grandes. Por quê? Porque quem na história da aula normalmente é homem, né?
A mulher vai dar aula quando ela atingir um certo nível na equitação. Só que muitas mulheres desistem antes. O corpo não consegue fazer uma posição totalmente ereta de coluna, pelve e inserção do fêmur na mulher. Porque a mulher tem as dobradinhas. A natureza foi feita justamente para isso, né? Para a pelve se ampliar para parir. Né? Então, quando ela abre a pelve, independente de qual momento da vida dela, ela já nasce com a pelve de mulher, quando ela senta, automaticamente o joelho abre. E quando o joelho abre, a ponta do pé abre. E não sempre a mulher consegue abaixar o calcanhar. Então, as primeiras exigências de uma equitação, que são calcanhar para baixo, ponta do pé para dentro, joelho grudado na sela... Não é fisiológico para a mulher. Não é fisiológico, mas a mulher tenta muito. Por quê? Porque não só por conta da nossa questão interiorana, assim, né? Lá de dentro, daquele feminismo de eu vou fazer, eu consigo, eu quero e eu vou chegar lá. A gente insiste até o ponto de se machucar. Sim, algumas mulheres têm mais facilidade. Normalmente são as mulheres que têm menos bumbum, menos interno de coxa, que são mais delgadinhas, que são corpos mais esguios. As magras. Não necessariamente, mas a ossatura, mais magrinha. Uhum. E pernas delgadas, longas, né? Elas têm um pouco mais de destreza. Mas simplesmente é isso. E aí, assim... E aí você tem alguma coisa que você pode fazer para melhorar isso na cela? Assim, sim e não, né? Existem designs já feitos para celas masculinas e femininas prontas, protótipos e armações já prontas. Algumas marcas já vendem a Carla falando biotipo Meredith. Bem Meredith mesmo. Só que nenhuma de nós três aqui tem esse biotipo, entendeu? Então, assim, você entende que o corpo da mulher já precisa de algo diferente. Começa pelo assento e pela postura. Então, a mulher no assento de cela para homem, ela tem que se organizar para ficar numa boa ali. E ela sofre as lesões do jeito que é. Já quando o assento vem pronto para ela se acomoda e você consegue fazer algumas adaptações para ela se sentir melhor, né? Por exemplo, em algumas clientes de hipismo clássico, eu abro um pouco a banana do joelho. Tá. Porque ela precisa do contato, né? Qualquer cavaleiro precisa do contato do joelho ali, né? Na equitação clássica, tá? Entendam que você precisa entender biomecânica de cavalo-cavaleiro. Não adianta você achar que você sabe o que o cavaleiro tem que fazer se você não conhece a biomecânica. Tem que saber por que tudo acontece. Uhum. Então, eu coloco um apoio maior dentro do joelho da cavaleira. Por quê? Porque quando ela encontra o equilíbrio, ela não tem que ficar forçando o joelho. Se ela não força o joelho, ela não força a cabeça do fêmur para fora. Uhum. Então, é só entender a biomecânica. E aí, existem, sim, assentos para mulheres e para homens? Sim. Aqui no Brasil, assim, a princípio eu sei de um celeiro que faz western para mulher e homem, mas eu não experimentei a cela ainda, né? A gente está esperando passar um pouco a quarentena para eu fazer esse teste, que se der certo, se for aprovado tal e a tecnologia for... a questão não é material, mas o feitio disso der certo, aí a gente vai engajar um projeto. Para as celas western. Para as celas western. E a gente ainda está lutando com material para as celas de hipismo aqui. Porque, assim, fabricação do material é muito complicado. Isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, você sabe que o meu público maior é o público que vai usar uma cela western, né? Sim. Então, por exemplo, hoje, se você é chamada para confeccionar uma cela para um cavalo, você tem onde mandar e falar assim, olha, faça isso assim, 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 com uma cela western?
Então, a gente tem muitas dificuldades disso. Eu já trabalhei com 3 celeiros diferentes e depois da primeira cela eles falam assim, olha, Luli, eu não quero mais. Por quê? Porque para eles é interessante a produção em massa. Sim. Produzir 100 celas em X tempo é muito melhor do que produzir 25 e 2 sob medida. Né, para eles. Por quê? Porque a gente não. O trabalho vai ser muito maior e ele vai vender pelo mesmo preço. E aí, assim, cadê o dinheiro que ele precisou deslocar no feitio daquela cela para ela ser sob medida? Sim. Então, ainda tem bastante dificuldade nesse ramo, mas também tem outro jeito de fazer. O que a gente faz? Me diz quais celas você tem e eu te digo qual fica melhor para o seu cavalo. Aí a gente coloca você em cima. E aí a gente vê se essa cela fica boa para você ou não. E aí a gente tenta um jeitinho. E a reforma da cela, ela também é difícil? A reforma da cela Western, eu fiz uma desde que eu cheguei no Brasil. E eu pretendo não reformar outra, a menos que seja muito simples. Porque, na verdade, você tira a síntese dela toda, né? A roupagem da cela Western, ela é de acordo com a armação. Então, por que eu vou tirar a armação e colocar a roupa? É a mesma coisa que eu tirar a roupa do defunto e colocar em outra pessoa. Vai servir? Não vai servir, né? Qual a facilidade disso servir, né? Tem essas fotos que eu ia colocar no começo, e aí a gente começou a falar e eu acabei esquecendo, né? De toda a questão das armações, tudo que a gente... que vocês usam para determinar o que é realmente a cela ideal. Aqui ficou um pouco difícil, né? Eu podia ter te dado uma outra foto das pelvis. Essa eu roubei do seu Instagram, na verdade, né? Porque você não me deu, então eu roubei. A da direita. Ai, cadê? Sumiu. Peraí, deixa eu voltar com ela aqui. Calma aí. A da direita é uma pelve feminina. Você percebe que os isquios são mais abertos, né? Tem outras qualidades. Dizem, né, os anatomistas, que o osso da pelve é o osso pelo qual mais rapidamente você identifica o cadáver. Se é mulher ou homem, né? Se você tem um corpo inteiro, né, um cadáver inteiro, se você olhar a pelve, você sabe se é homem ou mulher, né? Senão você tem que preparar outras medidas, né? Tipo o tamanho de fêmur. Que legal. Muito Assuntos bom. mórbidos. Muito bom. Então, Luli, você falou um pouquinho aí do seu mestre, né? Então já vou mostrar aqui para quem pergunta sobre literatura a respeito, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo também. Eu assisti uma aula com ele. Ele é lindo. Lá no curso, no Espaço Ecos, na Solange, quando eu fiz o curso de Física, ela trouxe Ai, Luli, fala de novo. Johann Seltzer. Ai, lindo o nome dele. E aí, eu fiquei treinando bastante para não pagar mico. E esse é um livro maravilhoso, tá? Que tem toda a explicação de tudo isso que a Luli está falando. O meu está aqui, gentilmente autografado. Morram de inveja. Cadê? Ele tá sublinhado também. Tá. Ai, maravilhoso ele. Então, assim, eu gosto muito, apesar de não ser a minha área, eu não faço isso, mas, assim, eu gosto muito de consultar esse livro e ver essas particularidades e aí, na dúvida, chama a Luli, gente, porque, assim, você, né, ter uma equipe sempre preparada para todas as situações. Eu já indiquei vários pacientes para a Luli, infelizmente, nem todos fizeram a avaliação, inclusive tem 2 clientes meus que estão vendo essa live, que eu recomendei, né? Uma delas eu falei com ela ontem, a Aline, e assim, eu espero muito que cresça a abordagem do Saddle Fitting no Brasil, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, é a grande cereja que faltava naquele bolo para você resolver o problema do cavalo, né? Então... Antes eu não acreditava que a gente fizesse tanta diferença, assim. Quando na minha vida fez diferença... e quando eu comecei a perceber que os cavalos de alto rendimento começaram a mudar, existe uma saída da zona de conforto, que o proprietário, o cavaleiro, tem que estar disposto, Sim. Né? Mas outra vida. Assim, são coisas maravilhosas que podem acontecer, né? Então, eu acho que
uma coisa está ligada à outra, nenhum cavalo tem que fazer uma coisa ou outra, né? A gente tem que achar um consenso entre tudo, mas não é fazendo propaganda, mas é assim, qual é o tênis certo para você? Né? Qual é você corre com que tênis? Você joga tênis com que tênis? Você é piloto de kart de Fórmula 1? Como é que esse carro é acertado para você, né? Tudo existe uma grande brincadeira até dentro da veterinária que a gente fala que quando você vai avaliar um cavalo atleta, você tem que avaliar também a pecinha que está em cima. E não é só a pecinha que está em cima, é a pecinha que está no meio da pecinha que está em cima e do cavalo, né? Desse conjunto, que é a sela, que é o grande X da questão. Então, não é avaliar só o que o cavaleiro está fazendo, né? Toda a questão de treinamento que ele se dedica e tudo mais, e o cavalo, e não avaliar a sela. Então, cada questão tem aí sua importância nesse conjunto, porque a sela também faz parte, né? E o mínimo que o veterinário souber, o mínimo que ele puder dizer para o proprietário, já é muito bom, né? A gente tem hoje colegas nossos que olham para os cavalos e falam assim, olha, eu não sei como fazer, mas eu já sei que isso está errado. É o meu caso. Vamos tentar alguma outra coisa, né? E acaba que assim, os proprietários começam a perceber que existe muito além daquilo, né? Uma luz no fim do túnel. E não é só comprar marca com nome e cara, né? A minha conduta para isso justamente é não pensar nisso. O que é melhor para o seu cavalo. Às vezes o que é melhor para o seu cavalo é uma manta que foi feita no fundo de quintal e que, tá fenomenal para o seu cavalo, né? Sim. É entender que nem sempre nome é tudo, né? Sim. Você pode ter material a preço acessível, bom, que vai te dar um desempenho atlético melhor do que... E um exemplo é exatamente essa foto, né, que você me enviou. Como que você não vai bater o olho aí e entender que existe, né, um problema? Na maioria das vezes você não vai encontrar uma cicatriz, mas você vai encontrar o pelo de cor diferente, né? Então, ou seja, já existiu um problema ou existe um problema, tudo tem que ser avaliado e hoje em dia você bate o olho e você fala, não, tá bom, se não é pra mim, eu vou chamar alguém que faça isso, né? Fala pra gente um pouquinho, Luli, do que representa o kinésio, então, também nessa sua rotina com quiropraxia, com saddle fitting. Vamos vender um pouco do meu peixe agora, por favor. A minha conduta para kinésio, né? Assim, como eu já falei aqui, eu não consigo fazer um acompanhamento. Então, a minha kinésio, ela é salva-vidas até alguém poder aparecer, até alguma coisa realmente mudar na vida desse animal. Então, normalmente ela acontece nos meus atendimentos de quiropraxia, e aí ela é reta, pura e dura, pensando na quiropraxia. Ela é simplesmente pelos mesmos conceitos que o Dr. Kenzo desenvolveu a técnica, né? Para usar pós-quiropraxia. Menos enrolação, menos devagar sobre o que está acontecendo e mais puramente isso. É uma escolha minha, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma lombosacra que está numa posição que eu queria que tivesse diferente para ajudar a melhorar aquilo no cavalo, o que eu faço? Eu venho e faço um star para tentar trazer pela função física, mecânica da fita, trazer aquele segmento para mim. Se eu tenho um edema, o que eu posso fazer, né? Eu tenho muito cavalo que tem edema, então muito cavalo eu coloco fan. Cavalo que tem esse cavalo em questão, ele tinha duas dores extremamente pontuais. Então eu fiz essas duas webs um pouco maiores para eu conseguir pegar esses dois segmentos que eu queria e tentar depois, pós-ajuste, um pouco de manter o ajuste na linha e também uma diminuição, né, uma analgesia, na verdade, porque ele tinha um pouco de dor
antes do ajuste e pós-ajuste também. Tá. E quando você faz as avaliações do saddle fitting, também é possível utilizar. Isso. Eu Para só você amenizar, faço... principalmente edemas, enfim. Quando você Isso. não tem, lógico, uma ferida, né? Normalmente, o que eu faço? Se eu for tirar a cela desse paciente, se eu for levar aquela cela embora, eu avalio uma outra cela. Se tem, tem. Se não tem, vai fazer trabalho do mesmo jeito, né? E por isso que existem todos os trabalhos de chão, que sejam fisioterápicos, veterinários ou de plano, o que for, mas eu indico quais os tipos de movimentos e exercícios que eu gostaria que os animais ficassem fazendo. Uhum. Cavalo, para mim, não para, né? Cavalo, para mim, Sim. sai todo dia da cocheira. Mesmo no dia pós-quiropraxia, ele vai caminhar no cabresto, mas ele vai sair da cocheira. E, assim, se o cavalo não tem outra opção, vai trabalhar, vai montar no dia seguinte com aquela sela que machucou, eu não coloco fita, eu não faço, assim, fora a quiropraxia, absolutamente nada, né? Um gelo talvez, um laser talvez, mas, assim, eu já nem coloco a fita, porque, assim, daqui a pouco ele vai montar, ele vai me tirar a fita, e aí eu tô confundindo todo o cavalo, né? Sim. Mas se ele for fazer aqueles meus 3 dias, que é um dia cabresto, quer dizer, depende do cavalo também, mas no dia seguinte, um trabalho de passeio leve, vai sair, vai relaxar a musculatura e tal, aí o cavalo vai de fita, o cavalo vai de laser se eu tiver feito, antes ou não. Ferida, eu não tenho feito, eu tenho tratado muito ferida com óleo ozonizado. Que mais? Você faz assim, ozonoterapia? Acho que não, você não faz, né? Não. Ah, então Mas você precisa vir fazer o nosso curso. Mas Fica a eu dica. muito indico. Eu super, super, super indico, porque os meus cavalos, né? Você sabe, eu tenho 11 cavalos. E eu trato os meus 11 cavalos quase tudo que eu precisar com ozônio, né? Autoemo maior, autoemo quando a gente precisa de ponto de acupuntura, infecção, tudo que eu preciso eu faço. Ah, e ozônio é vida, né? O ozônio eu conheci quando eu entrei na veterinária, na Hípica, 18 anos atrás, com o Adriano. E o Adriano me traz há 18 anos para esse mundo, né? Da gente fazer toda essa parte. Então, eu maravilhoso. vi, assim, resultados indescritíveis, né? De testar 6 antibióticos diferentes. E daí você fala assim, não, para, tá tudo errado, traz a ozônio. Vamos fazer ozônio. Assim, não, que ozônio? Você é louca? Eu falo assim, vamos fazer ozônio. Em um dia, eu tenho um caso, cavalo meu, tomou 6 antibióticos diferentes, 5 meses de antibiótico. Aí eu falei, chega, agora a gente vai pro ozônio. Em um dia, ele teve 80% de diminuição de pus numa ferida aberta. Você tem um efeito bactericida direto, né? Direto. 80%, assim, nenhum antibiótico que eu pudesse ter colocado. E não tem seleção não tem resistência de antibióticos. Então, você pega, quando você pode, né, expor o local contaminado, quando não é uma infecção sistêmica, você tem, não existe bactéria resistente ao ozônio quando ele é de uso tópico, né? É sensacional, sensacional. Isso eu acho assim, o mais importante é, assim, eu não sei a conduta, né? Eu quero e eu indico, mas eu tenho quem faça para mim. E aí eu falo, olha, eu tô com esse quadro, isso, o que a gente pode fazer? Qual a conduta que a gente deveria fazer? E, assim, eu nem tenho o que falar, né? Eu tenho 18 anos de acerto, né? Com isso. E eu acho que eu só não faço mais justo porque eu não tenho rotina, entendeu? A minha rotina, eu vou ver o cavalo o quê? Uma vez por mês, e daí eu vou falar assim, vou plagiar nossas colegas que vendem uma sessão de ozônio para ganhar prova. Ai, nem fale. Tipo assim, isso foi uma crítica, desculpem quem não tem nada com isso, mas foi, né? Porque realmente... Né? Não adianta você chegar e fazer uma sessão de ozônio e garantir para o seu cliente que ele vai ganhar a prova naquele dia. Não. Porque mas graças a Deus isso já está caindo por terra. Isso já está caindo por terra, porque já foi falado, a gente bate muito nessa tecla e ainda bem que
as coisas estão se modificando e eu vejo um panorama muito favorável para a ozonioterapia. Não, eu acho assim, o Conselho Federal está prestes já a tomar uma decisão em relação a isso, né, para fazer com que a técnica seja reconhecida dentro da medicina veterinária. Então, eu acho que as coisas vão caminhando e cada vez mais os bons profissionais eles vão tendo espaço e vão tendo resultados e vai se provando, né? Que o ozônio é sensacional, mas precisa saber executar. Precisa como saber tudo, fazer. Né? Como tudo. Né? Precisa saber fazer. Porque ele é o terceiro maior oxidante do planeta. Né? Se você não souber fazer, você piora a situação do seu paciente. Você oxida, você está tratando de uma molécula oxidante. Então você tem que saber quem ele é, o que ele faz, o que ele come, onde ele vive e saber usar isso para o seu paciente. Tem paciente que você não pode fazer ozônio de primeiro momento. Você né? não sai, você não compra a máquina. Exato, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas ótimo, eu tenho mais uma. Bom, vamos entrar aqui, que eu pedi pro pessoal fazer a pergunta na caixinha, estão fazendo, agora se a gente não ler, depois eles vão me bater, né? Então, ó, vamos lá. Vamos ler aí. Ó, essa pergunta já tinha vindo. O que fazer quando mais de um cavaleiro amazona montam o mesmo animal? Achar um meio termo. O que é um meio termo? Se os dois cabem na mesma cela, se os dois precisam de celas diferentes, né? Aqui, de novo, vai um questionário para tudo. Você tem, tipo, uma menina com 12 anos que usa uma cela, por exemplo, 13 no tambor. E um cavaleiro adulto que usa uma 15. Qual cela se adapta melhor? O cavaleiro da 15 precisa montar sempre a mesma cela? Você vai fazendo esse levantamento e achando um meio termo, né? Um ponto de equilíbrio, né? Eu dou prioridade para o proprietário, né? Para o cavaleiro. Mas eu não posso nunca deixar de pensar. E se for uma opção, cada cavaleiro vai montar a sua cela para aquele animal. Assim, seria o ideal, né? A gente tem que achar um meio. Se as diferenças forem muito discrepantes, não tem o que fazer, né? Ou o cara ele vai contar que ele vai ter que conviver com aquela situação, né, desfavorável para ele. Tem um histórico assim, tem um histórico das celas americanas que ninguém conta aqui, né? Mas como é que foi que as celas americanas Western começaram a vir para o Brasil, né? O brasileiro chegava lá, né? Putz, fulano de tal, monta essa cela, vou comprar essa cela. Vou virar o fulano de tal. Trazia uma usada ou uma nova do nome daquele cara e comprava aquela cela e vinha. Só que, socialmente, culturalmente, a gente tinha americanos pesando 100, 120, 130 quilos para brasileiros que tinham características corporais para 80, 90 quilos. Assim, que é a média de um treinador hoje que monta uma modalidade western, né? Pois com raríssimas exceções. Pois é, e aí o que o brasileiro teve que fazer? Se adaptar à montada da cela americana, que era uma cela desse tamanho para um corpinho assim, né? Então o cara aprendeu a montar de um jeito que o americano não fazia, né? Então, assim, a gente tem o dom da equitação, mas só que cadê o equipamento para isso, né? E aí, brasileiro, assim, tem uma imaginação fantástica. Quando isso deu errado, ele vai lá e põe isso. Não deu certo aqui? Põe aqui, põe 3, põe 5. E vai mudando as coisas. É o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho, para que ela dê certo. Só que, quando a base não está correta, tudo que você for organizar é caca. É bola de neve. E os resultados são contraditórios, porque é a mesma coisa, você, mulher, vai comprar uma roupa que não te serve, você vai ter que suar para entrar dentro da roupa, né? Não é melhor você comprar uma roupa do teu tamanho? Então, é isso que às vezes a gente faz e você vai perder a roupa, vai ficar lá no armário e você vai falar assim, putz, então eu vou doar agora, porque não deu certo. Então, pra quê ter trabalho, né? Tem uma coisa, assim, bem legal, assim, para falar do quarto de milha de tambor, né? E, assim, pode ser que isso afete algumas pessoas na escolha do que eu vou falar. Com o tempo, o que a gente quis do quarto de milha para o tambor? A gente quis velocidade, né? O que ganha nessa prova? Quanto mais você corre, quanto menor for o seu tempo. Então, o que a gente colocou? No cavalo de trabalho, que era o cavalo que fazia voltinha no tambor, que tinha agilidade, que era rente ao chão e tal, a gente começou a colocar velocidade, que vem como? Perna.
perna, altura, Linhagem de corrida. né? Linhagem de corrida. O que que... A ideia é ótima, só que a gente sabia como que ia sair essa conformação? Na época, não. Hoje a gente sabe. O que que tem? A gente tem animais muito pernudos, ok, legal. Um pouco longe do chão, então o que que acontece? Toda vez que ele vira o tambor, você tem que trazer ele na rédea para ele levantar o pescoço aqui, para ele olhar para o obstáculo, para o tambor. Só que, e o corpo dele, o resto do corpo? Os cavalos de corrida têm a cernelha um tanto disso mais alta do que os cavalos de performance, os cavalos de trabalho, que eram baixotinhos, mais redondinhos, que eram característica do quarto de milha, né? E como que fica essa sela ali, né? Como é que fica essa sela, né? A gente tinha o cavalo gordinho, né? Com a sela gordinha. Aí quando você coloca o cavalo com a cernelha alta, o que o gordinho fez? Você pegou e macetou a cernelha. Aí qual foi a organização do povo para parar de bater na cernelha do cavalo? Colocar a barrigueira de trás. Ah, a barrigueira de trás. Aí você lembra da história do quarto de milha de tambor antigamente usando a barrigueira de trás? Não existia. E aí, mais uma coisa. Se você tem um cavalo que precisa da fisiologia da respiração, quer dizer, precisa respirar para que a musculatura trabalhe corretamente para ganhar a prova em menos tempo, você está acabando com a amplitude da caixa torácica. Por que você aperta a barrigueira? Para ele não respirar tão bem? Então, assim, mas o meu cavalo ganhou tudo. Nossa, imagina se ele estivesse trabalhando corretamente. Se ele estivesse trabalhando direito, o que ele não ia ganhar? Né? Além dele ganhar tudo, talvez ele estivesse muito saudável, sem lesão, sem microlesões, né? Aí você falou na live passada, a maior parte das pessoas não vê microlesões. Como é que eu rompi o meu ombro? Eu tinha microlesão de dormir. Eu não rompi de um dia para o outro, eu tinha microlesão antes. Então é isso que acontece. E ninguém sabe, né? E ninguém sabe, ninguém vê. São lesões que não são clínicas. Como você vai detectar? Então, assim, tem escolhas que a gente faz, por exemplo, essas que foram escolhas genéticas, genética por obrigação de para tentar mais velocidade, né, para a modalidade. Então, mas é perfeito. Nossa, isso que você está falando é perfeita. Quanto mais a gente pensa, mais a gente vê coisas que infelizmente a gente ainda faz errado, né? Mas sempre é tempo. Nada como você esclarecer o proprietário, o treinador, porque com certeza se o cara faz isso, ninguém que monta um cavalo não gosta do cavalo e não se importa, né? É você dar, por isso que é importante a gente compartilhar esse tipo de conhecimento, é você dar para o seu cliente essa informação tão técnica de dizer que essa barrigueira pode estar apertando, ele pode estar respirando com dificuldade. Imagina se o seu cavalo tem altíssima performance e ele respirar melhor, ele vai ser imbatível, né? E na maioria das vezes é a diferençazinha do microsegundo que falta no cronômetro para você ganhar a prova, gente. Então Se você lembrar dos seus primeiros protocolos de atendimento e você olhar os seus protocolos de atendimento hoje, eu tenho certeza absoluta que você pega lesões diferentes. Nossa, totalmente. E provavelmente no começo da carreira você tinha, sei lá, tipo, só uma lombalgia, né? Sim. Ou, por exemplo, como os cavalos eram mais largos, mais fortes, muito mais tendão. Agora, provavelmente você está pegando dor de cernelha, nuca, C6, C7, T1, mais ou menos, que é uma dificuldade de trapézio, de romboide, de sei lá, várias outras coisas que quando você for olhar a biomecânica disso, você poderia dizer que é sela. Tem muita outra coisa que pode acontecer, mas por uma escolha que, assim, né? A gente só escolheu colocar um cavalo de corrida e um cavalo de trabalho. Não, é sensacional. Você vai pensando nisso, a cabeça vai devagando. Você vai pensando assim, nossa, mas e aquele paciente, aquele outro, meu Deus! Ó, tem mais perguntas aqui. Você caiu. Ah, não, você voltou. Enxergar, eu tenho fé. Ó, agora elas aparecem grandes aqui, não preciso de óculos. Quais medidas e como tenho que medi-las para fazer uma sela perfeita para o meu cavalo? Então, é muito complexo você responder isso, né? Mas, tipo, né? Tenta. Principalmente numa live é bem difícil responder isso, né? Só ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, mas assim, existem
pontos anatômicos no corpo do cavalo, onde você literalmente vai com uma fita métrica e vai medir, né, comprimento, largura, altura, profundidade do túnel, tem várias medidas. É realmente fazer a parte do alfaiate para esse Ai, é cavalo. perfeito isso. É o alfaiate que vai É o lá alfaiate, medir. né? Eu ando com uma fita métrica, assim, uma fita de roupa, às vezes. E, então, assim, não tem como eu dizer quais são as medidas, mas basicamente Elas existem. elas existem e cada cavalo tem uma medida. E para agradar mais cavalos para uma sela, a gente faz um meio termo para a maior parte delas. Perfeito, perfeito, Luli. Tem mais uma última pergunta aqui. Nos casos de quem doma cavalo, vários potros de hipismo clássico, quais seriam os pontos principais para... Vixe, agora sumiu aqui o resto da Vixe, aqui pergunta. também não aparece. Então, eu pedi para as pessoas fazerem, mas agora seriam os pontos principais para... Vixe, gente. Ó, a gente... Fernanda, se eu puder escrever o resto aí. Fer, quer mandar no WhatsApp aqui? A gente... Senão a gente responde depois, Fer. Eu tô tentando aqui, mas a tecnologia, às vezes... Ah lá, ela tá lá, vamos ver. Ela vai fazer a pergunta aqui ao vivo e a cores, a vida como ela é, para se observar no potro. Quer que eu volte a pergunta aqui? Que ela fez só a conclusão aqui, então vamos lá, peraí, ó. Aí agora, aqui. Nos casos de quem doma vários potros de hipismo clássico, quais seriam os pontos principais para se observar no potro? Ai, perfeito, Fer, ainda bem que você está aí. Uma coisa bem legal é, assim, de novo, olhar a morfologia. Eu vou falar isso, acho que pela milionésima vez, e você já deve ter escutado umas 500, Van. Nós, na medicina veterinária, não tivemos aula de morfologia na faculdade. Sim. A gente não conhece morfologia, a gente não sabe o que é. Então, se eu puder dar dica para veterinário formado, para estudante, para o que for, vão fazer um curso de morfologia de equídeos. Por quê? O mais importante nesse caso, por exemplo, é você entender se o seu cavalo é low hill, downhill, né? Ai, para. Você no caso. Sobre si, mais alto. Mais alto ou mais baixo de cernelha do que de garupa. Entender que quanto esse animal vai crescer. A sela não pode pegar na cernelha de jeito nenhum. Um potro com dor de cernelha já vai ser um cavalo que vai se defender lá na frente. Então tem que realmente escolher qual sela não vai pegar na cernelha. Acho que se atualizar quanto ao tipo de equitação é importantíssimo, porque na Europa as pessoas já não estão mais usando as selas em cima da cernelha, e como a gente copia tudo que vem de fora, então a gente podia copiar isso também, né? Então não colocar a sela em cima da cernelha. E que mais que eu posso dizer? Eu acho que assim, olhar para o corpo desse cavalo, né, e ver se todos os seus potros, ou menos daquela linhagem. Tem cavaleiros que gostam de biotipos de cavalos, né? Cavalo muito alto. E já falando aí que a gente comentou, né, a respeito sobre ele ser destro e canhoto, quando ele é potro, você já pode observar isso e você já pode, né? Já pode, assim, entendam que uma sela, ela nunca vai ficar reta. Uma sela pronta, comprada pronta, nunca vai ficar reta num cavalo destro ou canhoto. Né? Ela vai se entortar, vai se moldar. Uma sela sob medida, dependendo da marca, ela pode ficar retinha num cavalo torto. Esse é o ideal que a gente quer. Mas essas selas custam caro e normalmente em potro não é uma coisa que a gente investiria. Mas já olhar o destro canhoto já vale muito. A pergunta a gente já respondeu. A gente já respondeu todas as perguntas. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui só se não tem mais nenhuma. Não temos. A Lídia acabou de aparecer aqui. Beijo, Lídia. Já falou em você. Fer, obrigada, viu? Obrigada da pergunta. Foi muito bom.
Bom, era isso, queridona. Eu acho que a gente já falou um monte, né? 1h42. Se deixar, a gente vai terminar Daqui com a essa sua pouco ele garrafa de derruba a vinho gente aí. de novo. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente de novo. Bom, Luli, queria te agradecer mais uma vez, não só pela sua presença aqui na nossa live, mas por você sempre apoiar aí o nosso projeto das lives solidárias e levar aí, estender o nosso projeto para todas essas lives que você tem participado, tá? Então, Eu que muito, tenho muito que obrigada. agradecer, né? Muito Foi por obrigada. você, naquele dia de manhã cedo, que eu falei, caramba, tipo, é isso que dá para fazer. É isso aí, dá para fazer Além isso, de tudo, né? dá para fazer isso. Então, muito obrigada, assim, pelo seu empenho, do Ricardo. O Ricardo também super parceiro, que tem ajudado tanto. A gente fez uma live muito legal semana passada, me diverti com ele. Ele é sensacional. E ele faz das lives solidárias, mesmo com outras Nossa, ele pessoas que nem abraçou a conheciam. causa total. Ele conseguiu umas doações, assim, fantásticas. Então, assim, muito, muito obrigada. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Foi um prazer dividir essa live com a rainha das lives, né? Ai, meu Deus! Queridona, tá muito obrigada. Não, tô caminhando ainda. Muito obrigada por você dividir todo esse seu conhecimento com a gente. E, pessoal, por favor, tem dúvida de Cela? Chama a Luli. Só isso que eu tenho para dizer. Poxa, amiga! Muito obrigada por você ter falado de todo esse seu conhecimento da quiropraxia, que eu sei também que é uma rotina que você faz com tanto sucesso, com tão bons resultados, já fez em vários pacientes meus. Continue indicando e assim, amo o seu trabalho, parabéns por tudo que você faz, com tanto conhecimento, com tanta história, né, dentro do cavalo, você veio do cavalo, então só tenho a agradecer. Muita gratidão por você ter aceitado esse convite, por ter passado essas horas com a gente e obrigada mesmo. Eu que super agradeço, né? A gente fala há muito tempo das coisas, de como é bom trabalhar junto, ver as coisas funcionando, não ter disputa, não ter concorrência. A gente, por mais que não seja 100% igual o nosso foco, a gente tem o cavalo como prioridade. Então, é muito bom saber que a gente tem para quem recorrer, né? Aonde aprender, aonde tirar dúvida, aonde compartilhar. E tudo isso, nossa, eu estava ansiosa por essa live, assim, porque realmente a gente planejou durante muito tempo muitas coisas, né? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ai, tem isso, e como funciona? E sim, eu vou fazer o curso de ozônio aí, mesmo que eu não use ele. Você vai ver, ó. Das próximas semanas eu vou estar lançando o nosso curso de ozônio, que vai ser sensacional. Um projeto de 2 anos que eu venho me dedicando bastante e com certeza vai ser muito legal. Todo mundo vai gostar. A gente não pode esquecer a Bahia, tá? Nossa convidada. Lógico! Ontem já me ameaçaram quanto a Bahia. Eu vou te levar a tiracolo. Agora a gente vai ter 2 cursos lá na Bahia. Me aguarde, viu, Luli? Você tá escalada. Tô colada. Né? Tô colada pra Bahia. A Raquel, que deve estar aqui me ouvindo, senão ela vai ouvir essa live depois, vai levar a gente para fazer o tour pela Bahia, porque eu continuo achando que Bahia não tem praia, porque eu não fui na praia em Salvador. Então, eu preciso voltar lá para ir e você vai junto comigo. Eu tô colada, mas depois você vai ter que descobrir que existe cela na Bahia também, porque as pessoas não param de me pedir para fazer cela. Super aberta a todas as descobertas que a Bahia tem. Amei a Bahia. Vou te levar junto comigo. Querida, obrigada a todos que ficaram aí essa 1h e pouco junto com a gente. Um ótimo final de feriado, né? Para quem tá aqui em São Paulo. Para vocês que tiveram feriado, pra gente que tá trabalhando aqui cuidando de criancinha, tá tudo vida normal. Beijo, querida. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.